Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar então das operações com os números naturais. As duas operações de hoje são adição e subtração. Tanto a adição quanto a subtração, elas são operações aritméticas que são utilizadas no nosso dia a dia, ao fazer compra no supermercado, conferir o troco da lanchonete da escola e muitas outras, tá? Bom, vamos aqui ver então como a gente vai utilizar a adição. A adição é a operação responsável então por adicionar dois ou mais números, que são chamados de parcela. E o resultado obtido após essa operação, ele é chamado de soma ou total. Então a gente tem aqui o exemplo, parcela 1, parcela 2, né? Parcela, igual a soma. 5 mais 4 igual a 9. 9 é a nossa soma, nosso total. 5 e 4 são as parcelas. Bom, a adição de dois números naturais, ela vai ter sempre como resultado também um número natural. Então, 5 é um número natural, 6 é outro número natural, e o resultado é 11, que é outro número natural também. Sempre vai ser um número natural o resultado da adição de dois números naturais. A adição ela é comutativa, isso é uma propriedade da adição, né? Porque quando a gente trocar de ordem as parcelas, o resultado ele não vai ser alterado, a soma vai continuar a mesma. Então aqui a gente tem um exemplo, 53 mais 8, né, as duas parcelas, 53 mais 8, é igual a 61. Se eu alterar a ordem das parcelas, 8 mais 53, o resultado vai continuar sendo 61. Então isso a gente pode fazer, não tem problema, é uma propriedade. Tá? Tanto faz 53 mais 8, ou 8 mais 53, vai ser 61. A gente pode alterar a ordem das parcelas. A adição ela também é associativa, pois a adição de três números agora, falando de três números naturais, ela pode ser feita associando-se as duas primeiras parcelas ou as duas últimas parcelas, e o resultado também não vai ser alterado. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a gente tem aqui, então, as duas primeiras parcelas, a gente vai somar elas primeiro, porque elas estão dentro do parêntese, então sempre dentro do parêntese a gente tem que fazer primeiro. Então, sempre que aparece um parêntese, resolve ele dentro antes. 2 mais 3, que dá 5. Eu vou somar a terceira parcela, que é o 7, vai dar 12, certo? Agora, se eu pegar aqui e fizer 2 mais as duas parcelas últimas aqui dentro do parêntese, 3 mais 7, que dá 10, 2 mais 10 também vai dar 12. Então, não vai alterar o resultado. Então, essa é outra propriedade da adição. Ela é também associativa. Como é que a gente faz, então, para adicionar números grandes? Bom, a gente tem que... isso geralmente gera dúvida, tá? Mas, para isso, a gente tem que organizar eles, organizar esses algarismos, né, em unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, e assim por diante. Tá? Por exemplo, vamos adicionar aqui 123.458, 23.458.903. Vamos adicionar a 986.478. Ó, reparem aqui, ó. Eu coloquei na primeira parcela o número de maior valor. Coloquei o maior número, 123.458.903. Na segunda parcela, eu coloquei o de menor valor. Pode ser o contrário? Pode, não tem problema, como eu já falei, é comutativo, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Mas aqui eu preferi colocar o primeiro valor em cima por ele ser maior. Tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Embaixo, eu vou colocar então unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Ó, reparem que o 3 está embaixo, o 8 está embaixo do 3, porque é a unidade. O 7 está embaixo do 0, porque são as duas dezenas simples, né? O 4 está embaixo do 9, que são as duas centenas. E assim por diante. 6 embaixo do 8, são as duas unidades de milhar. O 8 embaixo do 5, porque são as duas dezenas de milhar, linha azul. Tá? E assim por diante. Bom, aí depois é só efetuar a adição, como a gente está acostumado. 3 mais 8, que dá 11. Então, a gente deixa o 1 lá embaixo e vai 1 lá acima do 0. Foi 1 lá em cima. Aí agora 1 mais o 7, que deu 8. Aí não vai 1, né? Porque não deu mais do que 10, deu só 8, então não vai 1 dessa vez. Aí eu pego o 9 lá e somo com 4, que vai dar 13. Então eu coloco 3 e foi 1 para outra casa, para a casa das unidades de milhar. Então foi 1 lá para cima do 8. 1 mais 8 dá 9, com 6 dá 15, então eu ponho o 5 aqui embaixo e vai 1. E assim por diante até terminar a nossa soma, ok? Como a gente já fazia, beleza? Então aqui o ideal é organizar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante. Bom, vamos utilizar agora a subtração. Tá?
A subtração está relacionada com a ideia de tirar, de diminuir. Então, na subtração, os termos eles são denominados com outro nome. É o minuendo, o subtraindo e a diferença. Então, minuendo é o primeiro, subtraindo o segundo, e a diferença é o nosso resultado, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Para o show de uma banda internacional aqui no Brasil, foi reservado um estádio de futebol, com capacidade para 34.875 pessoas. Sabendo que apenas 22.388 pessoas compareceram a esse evento, quantos lugares ficaram vagos? Ora, tinha 38 mil, né, de capacidade de pessoas. Tá? 38 mil pessoas, 34.875 pessoas poderiam ter ido ao show, mas não foram todas. Foram só 22.388. Então sobrou lugar. Alguma quantidade ficou vaga ali. É isso que a gente quer saber, qual foi a quantidade. Bom, a gente coloca o maior número em cima, então, né, 34.875. Embaixo aqui, no subtraindo, esse é o minuendo, né? O subtraindo, então, 22.388. E a gente vai fazer a subtração. Vamos começar daquela mesma forma que a gente já fazia nos anos anteriores. 5 menos 8, não dá, né? 5 é menor que 8. Então tem que pedir um emprestado para o cara do lado aqui. Ó. Vamos pedir um emprestado para esse 7. E esse 7 agora vai ficar 6. Ó. Já coloquei em amarelinho ali o 6. Porque ele está emprestando 1 para o 5 que está do lado. Se ele emprestou 1, o 5 ficou 15 agora. Então esse 15 eu vou poder tirar do 8 que vai dar 7. Certo? Bom, agora eu vou pegar aquele cara ali que era 7, que agora ficou 6, e vou diminuindo o 8. Também não dá. Então esse cara também vai ter que pedir um emprestado para o vizinho do lado, que é o 8 aqui. Ó. Emprestou 1, agora ele virou 16. 16 menos 8 dá 8. Ótimo. Beleza, deu para fazer a conta. Agora esse 8 que estava aqui, ó, virou 7 porque emprestou 1 para o do lado também, né? Mas agora não precisa pedir nada emprestado, porque 7 menos 3 dá 4. E aí está pronto, né? Agora basta subtrair os outros. 4, esse aqui, menos esse 2, dá 2. E 3 menos 2 dá 1. Então, o resultado aqui, né? A nossa diferença é 12.487. Então, 12.487 lugares ficaram vagos, certo? Bom, gente, é importante a gente também, a gente pode usar, é possível a gente utilizar a adição para verificar se a subtração foi calculada corretamente. Assim, para conferir essa subtração anterior ali, né, do público, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Lá a gente fez 34.875 menos 22.388. E a gente chegou no resultado que era 12.487. Para conferir, ver se essa subtração foi feita correta, a gente pode utilizar a adição, que é a operação inversa da subtração. É o contrário de subtrair, é adicionar. Então a gente pode fazer esse cálculo utilizando a adição. Da seguinte forma, vocês pegam o resultado que obtiveram lá na subtração, né? Tá? Pegam o resultado, a diferença, e pegam o subtraindo, que era 22.388, e vocês somam esses dois números. Somam eles dois. Assim como a gente fez aqui embaixo. Ó, em verde, né? Porque era o resultado, eu coloquei nas mesmas cores, ó, o verdinho aqui, mais o azul, que é o subtraindo, e o resultado da adição dessas duas parcelas tem que dar o vermelhinho aqui, 34.875, que era o primeiro número, né? O público total. E realmente foi isso que aconteceu. Então a operação foi feita corretamente, o resultado está correto. A gente pode pensar assim, ó, no momento que vocês fazem a subtração de dois números, vão encontrar um resultado. Para conferir, pegam os dois menores valores, né? O 12.487 mais o 22.388, que são os dois menores valores aqui, somam eles e tem que dar esse maior valor, esse número maior aqui, que é 34.875. Se fizer isso e der o mesmo resultado, der esse resultado aqui, está correta a subtração de vocês, tá ok? Lembrando que, então, como eu já falei antes aqui, a adição e a subtração, elas são operações inversas. Uma é o contrário da outra. O contrário de adicionar é subtrair. O contrário de subtrair é adicionar, tá bem? Bom, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, então, certo? Está no material de vocês, lá no mural de vocês, vocês podem acompanhar lá e realizar, então, essa atividade, tá ok?
Para a aula de hoje era isso, então. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu likezinho ali. E se não te inscreveu no canal ainda, te inscreve lá para quando eu postar um outro vídeo, vocês já receberem notificação e poderem acompanhar. Tá bem? Um abraço. Tchau, tchau.